Estou lendo um estudo acerca de Isaías, que é a partir do capítulo 40 em diante, a grandeza e o poder de Deus, 40 do 12 ao 31. Fica evidente, com base no tom dessa sessão, por ser marcada por uma série de perguntas desafiadoras, que os exilados não estavam automaticamente propensos a dar crédito ao poder e amor de Javé, seu Deus, ao qual os versículos 10 tinham se referido. Os versículos 12 a 26, portanto, destacam o seu poder e a grandeza incomparáveis. Os versículos 27 a 31 ressaltam a sua disposição de estender este poder aos que confiam nele. Esse trecho é muitas vezes chamado de debate por estudiosos modernos. Os exilados precisavam ser desafiados na sua forma de pensar e ser persuadidos acerca da verdade das promessas divinas. Os versículos 12 a 17 lembram aos exilados que Javé é Criador, um lema que muitas vezes devem ter mencionado na sua adoração, mas cujas implicações tinham em grande parte esquecido. Ninguém, seja humano, seja divino, e certamente nenhum deus babilônio havia estado do lado dele quando criava o universo e colocava a história humana nos seus trilhos. O Deus criador, portanto, era incomparavelmente mais elevado do que os fenômenos mais poderosos que haviam sido criados, Líbano, e também do que as nações, até mesmo a poderosa Babilônia, diante dele é como nada. Os versículos 18 contrastam explicitamente o Deus Criador vivo e dinâmico com as imagens dos deuses babilônicos. Os versículos 19 e 20, assim como o 41, 6 e 7, podem ter sido extraídos de um poema mais longo, no qual o profeta condenava e ridicularizava a história, a idolatria. A primeira parte do versículo 11 é bastante obscura no texto humano, mas o sentido geral do parágrafo é muito claro. Outras versões para essa leitura alternativa. Os versículos 21 a 24 retornam à terra, por assim dizer, e contrastam o poder de Deus com o dos juízes deste mundo. Os reis, evidentemente, tão poderosos na Babilônia, logo seriam derrubados, como revelam os capítulos posteriores, especialmente 45 e 46. Os versículos 23 e 24 são um lembrete de que o Criador é também o Senhor da história. Oséias 25 e 26 retornam brevemente a um nível humano e lembram os exilados de que as estrelas são importantes para a antropologia babilônica. Quer dizer, é astrologia babilônica isso. Não eram nada mais do que obra das mãos de Deus, do Deus de Israel. E dão testemunho de seu poder, e não do poder próprio delas. Os versículos 27 a 30 destacam novamente o poder de Deus na criação, dessa vez respondendo a uma queixa explícita feita pelos exilados. Longe de ignorá-los e de desconsiderá-los, o seu Deus onipotente agora oferece ao seu povo deprimido e desesperado no exílio todas as forças de que precisam, e não, por último, a capacidade de mobilidade. Versículo 31. Pois a jornada da Babilônia de volta para Judá nunca está distante da mente do profeta. Os que operam no Senhor, versículo 31, devem encontrar forças além das expectativas humanas, versículo 30. Letra C, não temam, 41, do 1 ao 29. O tema do poder de Deus continua ao longo de todo o capítulo, que destaca o controle que Israel se tem sobre a história, passada, presente e futuro, o fim de aliviar o medo dos exilados. Estruturalmente, o capítulo consiste em duas acusações de tribunal, separadas por oráculos de promessa e consolo,
As acusações são uma forma dramática de atrair a atenção dos exilados para a falsidade das reivindicações, quer implícitas, quer explícitas, dos babilônios e de seus deuses. O profeta retrata Deus como aquele que As acusações são uma forma dramática de atrair a atenção dos exilados para a falsidade das reivindicações, quer implícitas, quer explícitas. Nos babilônios e de seus deuses, o profeta retrata Deus como aquele que leva as nações e divindades pagãs em juízo, e como aquele que lança um desafio a elas, para o qual, como fica provado, eles não têm resposta. Observe o que se segue na linha do V. Parece um tanto inadequada no seu contexto a emenda textual aceita pela NEB e muitos comentários é bastante plausível. O primeiro desafio é dirigido às nações em geral. Embora a Babilônia estivesse em primeiro plano na mente do profeta, elas são desafiadas a dizer que quem foi que levantou Ciro da Pérsia. A proeminência lhe deu vitória após vitória. Nota de rodapé da NVI. Certamente não era nenhuma das nações derrotadas que havia feito isso. Certamente era o Senhor, o Deus de Israel, que havia controlado a história humana desde o seu início até esse momento. Versículo 4. O temor das nações acerca do avanço de Ciro é destacado. Parece mostrar as tentativas expressadas e lamentáveis do povo em construir ídolos para ajudá-los, visto que os opressores de Israel são assim aterrorizados. Israel, por outro lado, não tem nada a temer. Deus prometeu ao seu povo toda a ajuda e força de que necessitava, lembrando-se de sua bondade em tempos idos para com Abraão, que havia sido guiado seguramente da Babilônia para a Palestina, exatamente assim como agora seriam conduzidos os exilados, pois eles também foram chamados de servos de Deus, o povo escolhido de Deus, versículo 8 e 9. Os versículos 11 a 16 ampliam o argumento de que nenhuma nação, e certamente não a Babilônia, iria se mostrar forte o suficiente para obstruir a passagem dos exilados, mesmo que estes eram vermes em sua própria estima, versículo 14, seriam transformados em um povo capaz de vencer todo qualquer obstáculo. Os versículos 17 e 20 tentam aliviar o medo dos exilados acerca das dificuldades da jornada para casa. O Deus que muito tempo antes havia suprido Israel em todas as suas necessidades no deserto do Sinai produziria milagres ainda maiores agora. O segundo desafio é dirigido aos deuses pagãos, cuja pompa e cerimonial certamente tinham causado grande impacto sobre muitos imigrantes judeus. Documentos antigos testemunham de muitas predições feitas pelos porta-vozes das deidades da Mesopotâmia. Mas algum deus babilônico alguma vez tinha predito com sucesso algum evento histórico? O texto decisivo, diz o profeta, é se algum deles
alguma vez predisse o surgimento de Ciro, versículo 25. A própria carreira de Ciro era prova suficiente de que Javé, que a havia predito por meio do seu profeta, estava no controle da história e de que todos os deuses da Babilônia eram falsos. Versículo 29. A lógica dessa acusação era incontestável. Todo exilado judeu sensível e zeloso deveria consolar-se e encarar o futuro com fé e coragem renovadas. Mas se alguém se sente propenso a transferir o seu medo da Babilônia para Ciro, precisa saber que Ciro não é nada mais do que um servo de Javé, que proclamará o meu nome. Versículo 25. Mais detalhes dos comentários 44 e 28. Letra D, o servo de Deus e a sua missão, 42 do 1 ao 4. Um tema novo é introduzido agora num texto comumente chamado de primeiro cântico do servo, vem a introdução. Ele é citado na sua totalidade em Mateus 12, 18 ao 21, que vê o seu cumprimento definitivo no ministério de Cristo. Teve origem como um oráculo conectado intimamente com outros chamados cânticos de servo. Cântico do servo, 49 do 1 ao 6, 50 do 4 ao 9, 52, 13 e 53, 12. Mas bastante distinto em natureza do trecho em que agora está embutido. O seu propósito principal, evidentemente, não é identificar o servo do Senhor, mas deixar claro algo do seu caráter e chamado. A palavra servo, em outras partes, pode denotar uma posição humilde e inferior, mas aqui, sem dúvida, é um título de honra descritivo de liderança. O servo é publicamente designado em contraste. O servo é publicamente designado e reconhecido por Deus. Versículo 1. Ele recebe a habitação permanente do Espírito de Deus. Versículo 1. Da mesma forma que os juízes de antigamente, embora a experiência que eles tiveram com o Espírito tenha sido temporária, ele deve exercer uma missão mundial. A linguagem parece combinar características reais e proféticas numa função semelhante à de Moisés. O texto parece estar dizendo que o segundo Êxodo, um tema tão proeminente nesses capítulos, vai exigir um segundo Moisés. Na sua posição atual, o oráculo estabelece um contraste com dois outros servos de Deus, ou seja, Ciro tão proeminente, embora ainda não nomeado, capítulo 41, e Israel como um todo, descrito em 42, 18 a 25. Ciro foi levantado por Deus para ser um conquistador militar, mas o servo vai exercer um papel amável e dócil de natureza muito diferente. Versículos 2 e 3. Além disso, o que ele vai estabelecer na terra não é um sistema legal rígido e inflexível, contraste com Daniel 6:8, mas a justiça e as diretrizes divinas. Versículo 4. A palavra traduzida por justiça provavelmente significa algo como a vontade de Deus no contexto, enquanto lei, no hebraico Torá, basicamente denota as orientações dadas aos adoradores por meio de sacerdotes e profetas. O profeta esperou séculos por seu cumprimento em Cristo, mas devemos olhá-la em parte como um desafio a um programa de ação dirigidos primeiramente àqueles em posição de liderança entre os exilados, e não, por último, aos descendentes de Davi lá. Eles não deveriam se deixar intimidar por Ciro e outros conquistadores mundiais, nem deveriam ser
desencorajados não mostrará fraqueza diante dos problemas e dificuldades evidentes que estavam enfrentando. Versículo 4. O primeiro passo no estabelecimento da vontade de Deus na terra seria necessariamente o retorno para a terra natal, que somente eles poderiam organizar. O passo definitivo no estabelecimento da sua vontade seria o ministério do servo Messias perfeito. Letra E. O Ministério de Libertação 42, do 5 ao 9. O Ministério de Libertação 42, do 5 ao 9. O trecho não deixa claro a quem é dirigido e há mais de uma possibilidade. Alguns comentaristas pensam que Ciro está em vista aqui. É mais provável, no entanto, que devamos enxergar o parágrafo em associação com os versículos 1 a 4 e, portanto, dirigido aos exilados e especialmente aos líderes entre eles. Essa interpretação tem apoio não somente no argumento da posição e sequência das ideias, mas também no fato de que são destacados os mesmos temas dos capítulos 40 e 41, isto é, o poder de Deus visto na criação, versículo 5, a sua incomparabilidade e incompatibilidade com os ídolos, versículo 8, e a sua capacidade de predizer eventos futuros, versículo 9. Lições que evidentemente os exilados estavam demorando a aprender. No versículo 9, o argumento do profeta é que o Deus, que havia predito muitos eventos na história passada, estava agora oferecendo novas promessas de libertação do exílio, que deveriam ser cridas e confiadas da mesma maneira. Nesse contexto de lembretes do poder e das promessas de Deus, os exilados são desafiados a considerar o papel que Deus tinha em mente para o seu povo. Versículos 6 e 7, eles estavam ansiando por sua própria libertação, mas a vontade de Deus é que eles percebam a obrigação de pregar livramento de natureza diferente, menos concreta ao mundo. Esse é o propósito para o qual Deus os chamou e vai guardá-los, em resumo, para providenciarem luz para os gentios. O sentido exato do mediador para o povo, aliança com o povo, ara, literalmente uma aliança do povo, é obscuro a essa expressão. Tem sido muito debatida a formulação da nebe em luz para todos os povos, embora mais simples. Não é muito provável. Talvez o significado seja que Israel foi destinado a levar a todos os povos não somente a luz da presença de Deus com eles, mas a possibilidade do relacionamento de aliança com Ele. Vemos mais uma vez neste parágrafo que o cumprimento do papel de Deus para o seu povo constituiu incompleto em grande parte até a obra perfeita de Cristo. A libertação do exílio somente poderia prefigurar a libertação de todos os homens da escravidão à noite da natureza. Letra F. Promessa e repreensão, 42, do 10 ao 25. As promessas de Deus mencionadas no versículo 9 conduzem a um alegre hino de louvor. Versículo 10 a 13, semelhante a hinos como os Salmos 96 e 98. O hino convida povos fora de Israel a alusões à Arábia e Edom, no versículo 11, enquanto as ilhas do versículo 12 são mais gerais, que se unam no louvor ao Deus de Israel. Assim, mais uma vez, Javé é exaltado em detrimento das deidades estrangeiras. O versículo 13 descreve de forma vívida que é Javé em ação, e os versículos 14 e 17 desenvolvem esse tema, embora ainda em linguagem muito ilustrativa. Há vários contrastes que precisam ser observados. No primeiro, a recente fala de ação de Deus durante o exílio é contrastada com a sua poderosa atividade vindoura. No segundo, a sua ajuda ao seu povo, os cegos, é contrastada com os seus atos hostis. As imagens são do vento leste do deserto, versículo 15,
E no último, o seu povo, ao seguir a sua orientação, é contrastado com idolatrias, quer babilônios, quer judeus. A última seção do capítulo 18 e 25 lança um olhar realista sobre a cegueira obstinada de muitos exilados. A palavra cegos é um subtema do capítulo versículos 6 e 16. Ela não contém repreensão, mas simplesmente reconhece a situação desesperadora do povo sem orientação de Deus. Mas aqui do versículo 18 vemos a indisposição e não a incapacidade de enxergar. Esse desprezo obstinado das ordens de Deus é especialmente repreensível naqueles que foram chamados para um serviço especial. Versículo 19. O significado do hebraico mesulam na NVI é aquele que é consagrado a mim. Ainda precisa ser satisfatoriamente explicado, embora a palavra tenha sido muito comum como nome. Mesulam, ver versões e comentários, versículos 21. O versículo 21 é apresentado como contraste a este povo. Versículo 22. Deve estar defendendo um povo de validade permanente, de que a palavra escrita e o oráculo falado de Deus tem uma perfeição que nunca foi nem de perto alcançada pela vida e conduta do seu povo. Infelizmente, o capítulo conclui ressaltando que os sofrimentos de Israel no exílio foram decorrentes da mesma desobediência que o povo ainda estava demonstrando. Versículo 24 e 25. O versículo 23 é um apelo para que mudem de atitude. A procura do livramento, capítulo 43, do 1 ao 21. As repreensões raras neste capítulo dão lugar novamente ao consolo. A promessa do livramento do exílio é mais uma vez o tema do profeta, mas agora é ampliado e aprofundado. É ampliado visto que os espalhados de Israel em todos os 4 cantos do globo são somente na Babilônia. Devem ser trazidos para casa. É aprofundado pelo destaque ao amor especial de Deus para com o seu povo. A linguagem é pictória, mas a verdade subjacente é que enquanto os exilados judeus seriam libertos e aqueles por Ciro, o continente africano, especialmente, sofreria a invasão e seria conquistado pelo sucessor de Ciro, Cambises. O amor de Deus a ser demonstrado pela nova forma na história é a resposta suficiente a todos os temores dos exilados. Versículo 1 ao 2. 1 e 2. Ao usar novamente as palavras cego e surdo em referência aos exilados, versículo 16 e 42, 18 e 19. O profeta os enxerga como conduzidos para fora, a saber, da Babilônia, para um propósito específico, o de serem testemunhas na corte. Versículo 10. A outra parte nessa causa, isso está implícito, mesmo que não declarado. São deuses pagãos que são desafiados a encontrar testemunhas a favor da sua capacidade de predizer o futuro. Versículo 9, por meio dessa forma de argumentação, o poder singular de Jesus é defendido e destacado. Versículo 10, 13. O parágrafo culmina com a ênfase na capacidade de Deus de derrubar aquele império
parágrafo culmina com a ênfase e capacidade de Deus de derrubar qualquer império e o oráculo seguinte. Versículo 14, 21 especifica que são os babilônios e seus governantes caldeus. Nota de rodapé da NVI que vão cair. Isso está claro, apesar das obscuridades do Hebreus. No versículo 14, essa nova libertação de Israel é representada em termos do êxodo do Egito, muito tempo antes, mas tantas vezes lembrado e repetido na adoração dos judeus em épocas antigas, modernas, na verdade. No entanto, o profeta recomenda aos exilados que esqueçam o êxodo, versículo 17, porque a sua experiência futura será muito mais maravilhosa. É importante a descrição de Israel como criado por Deus, versículo 15, e formado para ele, 21, ele serve para confirmar o propósito imutável que Deus tinha para o seu povo. O louvor de Deus nunca estava distante dos permanentes, não distante dos pensamentos e dos modos de expressão do profeta. Aí vem o capítulo 43, a infidelidade passada. A seção final do capítulo 43 se ocupa com as falhas na adoração antigamente oferecida a Deus por Israel. A passagem é disposta como um cenário do tribunal, como os versículos 8 e 13, mas agora Israel não testemunha a favor de Deus, mas aparece como seu oponente. Confira. Especialmente o versículo 26. Evidentemente, alguns exilados negavam que a sua deportação para a Babilônia havia sido merecida. Eles não tinham essa afirmação é enfaticamente rejeitada por Deus. Ao contrário, eles o haviam sobrecarregado com as suas constantes ofensas. Versículo 24. Dificilmente cabe, no contexto geral, fazer os versículos 22 serem uma referência ao período exílico em si, quando, obviamente, a adoração sacrificial no templo em Jerusalém era uma impossibilidade física. Antes, deveríamos destacar a repetição de eu e mi. Os muitos sacrifícios e devoções nunca tinham chegado a Deus em virtude dos pecados que os acompanhavam. Versículo 27 lembra a pecaminosidade dos líderes nacionais. Desde o início, seu primeiro pai provavelmente significa o próprio Jacó. E o versículo 28 confirma a justiça do castigo que cai sobre Israel. Os porta-vozes provavelmente são os reis de Judá, que de cada forma estavam associados constitucionalmente ao templo. O castigo usado como sinal havia caído sobre eles, e mesmo assim o veredito de Deus é perdão.